Em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo ali 29, Paulo está dando instruções aos episcopos, né, ali para pastorear o rebanho do Senhor e tomar cuidado com pessoas que iriam trazer novas doutrinas, doutrinas estranhas para o povo, tentando enganar o povo para ganhar os discípulos para si. Paulo fala do cuidado que teve por 3 anos, noite e dia, pregando o evangelho, para que o povo, para que a liderança ficasse alerta, porque lobos devoradores entrariam e tentariam minar tudo que foi ensinado. Queridos, nós vivemos tempos difíceis, tempos onde o politicamente correto hoje em dia é o que vale para as pessoas. Muitas lideranças religiosas no mundo afora e aqui no Brasil não tem sido diferente, tem se acovardado de falar a verdade, tem se acovardado de tecer a sua opinião sobre temas, sobre igrejas, sobre doutrinas que são pregadas, preferindo ficar calado ou simplesmente não tocar no assunto com as ovelhas do rebanho que ele tem administrado, cuidado, o rebanho do Senhor. E isso eu tiro até, por exemplo, o pastor Paulo Júnior, que está sendo muito criticado nas redes sociais, que há pouco tempo gravou um vídeo falando que queria se afastar da igreja porque estava em pecado. O pecado dele teria sido ser considerado agir com excesso, com muita rigidez na igreja, e alguns líderes religiosos da nossa atualidade criticavam ele quando ele estava ali na igreja, gravando seus vídeos, seus sermões, diziam que ele não podia dizer que a tal pregação é heresia. Quem é ele para dizer que é heresia? Quem é ele para... Queridos, nós ficamos preocupados com isso, eu me preocupo muito com isso, porque os pastores têm se acovardado, como eu digo. Isso para a vergonha nossa. Não estou aqui falando de denominação A, B, falando de um modo geral, as pessoas nesse politicamente correto, como diz lá Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10, ali que está escrito uma relação de pessoas, de atitudes, de práticas que não herdarão o reino de Deus. Muitas pessoas deixam de pregar isso porque é o politicamente correto. Nós não podemos falar isso porque vai afetar, alguém vai se sentir ofendido e pode processar e tudo mais. Então, eu me preocupo muito com isso, eu tenho me preocupado muito com isso no meu dia a dia, nos meus vídeos, tenho esse cuidado. Então, eu peço que os irmãos prestem atenção nisso, que cuidem disso, assim como Paulo era zeloso, e eu creio que esse é o pecado do pastor Paulo Júnior, ser zeloso demais com a doutrina. Por quê? Muitas vezes as nossas igrejas, infelizmente, as pessoas, aquele ditado popular que entra num ouvido e sai no outro, é o que tem acontecido. Os pastores pregam a verdade, pregam a doutrina da verdade, e aí alguém pode dizer assim, mas como é verdade? Paulo fala também a Timóteo, né? Para que ele esteja ali cuidando tanto dele como da doutrina, né? Porque fazendo assim, ele irá salvar tanto a ele como a todos que o ouvem. Queridos, nós temos que tomar cuidado com a doutrina. Não podemos nos acovardar, deixar de pregar algo porque vai ofender alguém, deixar de pregar porque tem alguém rico na igreja e não vai gostar. Então, tudo isso tem sido afetado a igreja. Eu vejo o pastor Paulo Júnior falando muito nele aqui, mas porque é bem recente essa questão, e pessoas que trataram isso de um modo difícil de entender, difícil, né? Ficamos chateados com isso. Então eu peço que eu veja aqui um excesso de zelo. Talvez ele chegou a um extremo que as pessoas não gostaram, mas não gostaram possivelmente porque não queriam atender a verdade do Evangelho, não queriam realmente estar vivendo o que a Bíblia manda, e aí o pastor insistia constantemente e publicamente declarava que era heresia o que muitos têm pregado hoje em dia. Eu lembro de um amigo meu que já faleceu, infelizmente, teve um infarto há alguns anos atrás, poucos anos atrás, e ele, uma pessoa de muito conhecimento secular, tinha 2, 3 formações em faculdade diferente, né, em cursos diferentes, e crente desde jovem, mas ele dizia, na sua inocência, na sua ignorância do conhecimento bíblico, ele dizia assim, Deus está se adaptando à nossa época. Como Deus, naquela época do povo de Israel, era um Deus que agia de certa forma, agora ele age diferente, porque ele se adequa à época que nós vivemos. Olha só, então Deus não é aquele que não muda, não é aquele que é hoje, ontem, hoje e eternamente. Ele se adequa à nossa época, à nossa sociedade, às minorias que clamam por direitos, que direitos já são para todos, mas querem direitos especiais, e tudo isso tem acovardado a liderança das igrejas. Eu digo isso com dor.
Então nós temos que exercer o nosso pastorado, cuidar do rebanho do Senhor, porque nós iremos prestar contas desse rebanho. Então, queridos, não se limite a dizer que tal pregação, que tal doutrina que está sendo pregada em uma outra igreja, de um pregador na internet, é heresia, porque a nossa palavra, a palavra de Deus, a palavra que nós usamos para pregar, ela assim assevera o que é a verdade e o que não é. Então ela vai dizer, olha, existem pessoas que têm introduzido falsas doutrinas na igreja. Nós sabemos disso, que é verdade, então tomemos cuidado, declaremos, estejamos proclamando para as pessoas, para que elas entendam que realmente tem muitas pessoas pregando heresias para realmente desviar o rebanho do Senhor do caminho certo. Então procura agir com retidão. Aí o zelo que Paulo tinha com os irmãos, chamando aqueles presbíteros para estarem tomando cuidado do rebanho, chamando a atenção deles, como Paulo agia, como ele teve o cuidado durante tanto tempo, para que as pessoas pudessem se espelhar na atitude dele. Então nós, como pastores e líderes cristãos, nós temos que ter esse zelo também, esse cuidado com o povo de Deus. Não venhamos a nos eximir de dar a nossa opinião sobre doutrinas, sobre igrejas. Façamos isso. Eu sei que há o perigo de sermos processados. Faça isso de uma forma que você faça e você não seja processado. Mas não se limite a dizer, não posso dizer isso, não quero dizer isso, né? Pastores pregando sobre a questão de homossexuais, que pode agora na igreja, que é amor. Pastores pregando tanta coisa que tem por aí sobre a doutrina da prosperidade, e muitas pessoas entrando nessa doutrina, indo para o inferno. Essa é a verdade, porque não segue o caminho que é Jesus. Igrejas que não pregam salvação, porque salvação não dá dinheiro. Igrejas que não pregam arrependimento, não pregam perdão, não pregam reconhecimento de pecado, que a pessoa deve reconhecer que é pecador. Então isso não dá dinheiro para essas lideranças. E isso é heresia, e nós temos que denunciar. Então nós possamos estar, assim como Paulo, preocupado com o rebanho, e possamos ser uma voz, cada vez mais levantarmos a nossa voz para proclamar, para não simplesmente ficar dentro das quatro paredes com o rebanho que o Senhor nos confiou, mas que esse rebanho possa saber que você tem uma opinião, que você prega, que você tem certeza e tem convicção da doutrina que você prega. Então, siga em frente, não tenha medo, não se deixe amedrontar. Se nós cremos que Deus está conosco, Ele nos dará a vitória, inclusive sobre a morte, porque Ele venceu a morte. Deus te abençoe, a todos que nos acompanham no canal, esteja conosco, que nós possamos estar juntos, trilhando esse caminho. Siga o nosso canal para você estar aprendendo mais, você está vendo que nós temos uma preocupação com a pregação do Evangelho, esse Evangelho das boas novas de Jesus Cristo. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.